Olá, meu nome é Felipe Fava e eu trabalho no Departamento de Desenvolvimento de Novos Produtos aqui da Starlight. Nessa webdica eu vou falar sobre o Protocolo de Controle de Equipamentos de Iluminação DMX512, ou simplesmente DMX. Essa webdica está dividida em 3 partes. Na primeira webdica vou falar sobre a história do DMX e vou fazer uma pequena introdução a esse protocolo. Na segunda parte, vou falar sobre os aspectos técnicos do DMX512. Na terceira parte, vou mostrar um exemplo prático de aplicação desse protocolo. Ao final dessas 3 webdicas, você possuirá bagagem teórica suficiente para montar um projeto básico de iluminação controlado por DMX. Vamos falar um pouco sobre a história do DMX. Na década de 50, em estúdios de TV e em teatros, o controle de iluminação era feito através de potenciômetros ou resistores. Resistores são grandes e dissipam muito calor, fazendo que fosse necessário uma sala específica para o controle de iluminação. Para se fazer o controle da iluminação, era necessário mais de um operador e a iluminação era feita ao vivo, não tinha como se gravar a sequência de iluminação. No final da década de 50, metade da década de 60, surgem os primeiros dimmers eletrônicos. Esses dimmers substituíram esses potenciômetros, essas resistências, fazendo com que o controle da iluminação não necessitasse de grande espaço. Além disso, esses dimmers possibilitaram a utilização de mesas de controle de iluminação. Esse modo de controle inicial era feito de forma analógica, ou seja, para cada equipamento a ser controlado, era necessário um par de condutores. Sendo assim, para se controlar 10 equipamentos de iluminação, era necessário 10 pares de condutores. Esse primeiro método de controle, dito método analógico, não permitia que os equipamentos ficassem muito distantes da mesa de controle, pois surgia interferência e também problemas com o cabo. Sendo assim, a indústria da iluminação percebeu que era necessário criar padrões de comunicação entre mesas de controle e equipamentos de forma digital. Surgiram nesse período diversos padrões de comunicação digital. Cada fabricante adotou um tipo de padrão, fazendo com que os clientes tivessem que ficar fiéis a um único fabricante. Ou seja, você comprava um equipamento com o fabricante A e não poderia operar com o fabricante B. Em 1986, a indústria da iluminação se une para criar um protocolo de comunicação único, conhecido como DMX512. Sendo assim, eu poderia comprar um equipamento do fabricante A e operar com um do fabricante B. O padrão DMX, criado em 1986, sofreu algumas modificações com os anos, mas permaneceu praticamente inalterado. O padrão DMX especifica a utilização do conector XLR5 para fazer a interconexão entre os equipamentos. Na prática, os profissionais de iluminação utilizam esse conector, o XLR3. Então, muitos equipamentos atualmente saem de fábrica já utilizando esse conector. Esse conector é o mesmo utilizado em áudio. Com isso, numa instalação de iluminação, deve-se tomar muito cuidado para não conectar equipamentos de iluminação ao sistema de áudio. Em uma rede DMX ou em um universo, podem ser conectados até 32 equipamentos. Isso se o universo for conectado de forma encadeada, ou seja, sem a utilização de repetidores ou splitters. A distância máxima dessa interconexão, tamanho máximo do universo em distância, é de no máximo 1.200 metros. E no último equipamento deve-se utilizar um terminador. Uma rede DMX ou universo DMX sempre possui um controlador da rede, nesse caso, essa mesa de controle, e os equipamentos a serem controlados. Como se faz a conexão entre os equipamentos? Essa mesa que nós vamos usar aqui possui saída de apenas um universo, ou seja, ela possui apenas uma saída DMX. Mesas mais avançadas possuem mais saída DMX. A saída DMX possui conector XLR fêmea. Nesse caso, conecta-se essa saída DMX à entrada DMX do equipamento a ser controlado. Equipamento, a entrada DMX dos equipamentos é o XLR
baixo. Para a conexão de mais equipamentos, conecta-se os equipamentos de forma encadeada. Ou seja, se eu colocasse aqui nesse setup mais um equipamento, o segundo equipamento seria conectado a essa saída. Essa forma de conexão se chama Daisy Chain. A norma DMX512 especifica que o último equipamento do universo deve possuir um terminador de 120 ohms. Nesse caso, como nós temos apenas um equipamento, esse equipamento é o último da rede. Então, na saída dele se conecta um terminador. Essa é a nossa rede básica. Um controlador DMX conectado a um equipamento e terminado com 120 ohms. Um dos conceitos mais importantes em DMX512 é o conceito de canais. Os equipamentos modernos possuem mais do que uma função. Por exemplo, esse spot LED é capaz de controlar 4 cores diferentes. Eu consigo controlar a intensidade de cada cor separadamente. Cada uma dessas funções é controlada através de um canal DMX, ou seja, cada função do equipamento é controlada por um canal. Esse setup está configurado para que o primeiro canal DMX controle a cor vermelha, o segundo o verde, o terceiro o azul e a quarto canal o branco. Os canais são controlados através dessa mesa de controle. Esse primeiro botão deslizante controla o primeiro canal, o segundo canal e assim por diante. Podemos ver aqui, deslizando o botão do primeiro canal, controlamos a luz vermelha. Deslizando o segundo botão, controlamos a luz verde. O terceiro botão controla a terceira função, que é a luz azul. E o quarto botão controla a cor branca, a intensidade da cor branca. Aqui montamos um exemplo básico de operação do DMX512. Na próxima webdica abordarei mais profundamente detalhes técnicos sobre as redes DMX512 e problemas enfrentados na instalação dos equipamentos de iluminação. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, entre no nosso website no www.star.ind.br. Até a próxima webdica! Olá, meu nome é Felipe Fava e eu trabalho aqui no Departamento de Desenvolvimento de Novos Produtos da Starlight. Essa é a segunda parte das webdicas de DMX512. Na primeira parte, vimos a introdução ao DMX512. Estruturamos uma pequena rede de controle de equipamentos de iluminação operados por DMX e aprendemos o conceito de canais. Nessa segunda parte, eu vou falar sobre os aspectos técnicos do DMX512, abordando a configuração dos equipamentos, a utilização de splitters, a importância do terminador e os tipos de cabo que devemos utilizar para elaborar uma rede de controle DMX512. Como vimos na última webdica, no padrão DMX512 podemos controlar até 512 funções. Vamos imaginar que, saindo dessa mesa, saem 512 quadradinhos. Quadradinhos são funções, ou seja, são canais. E, para controlar cada equipamento, eu preciso de um conjunto de quadradinhos diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho 2 spot LEDs. Esses 2 spot LEDs precisam de cada um de 4 canais para serem controlados. Ou seja, daquele conjunto que está saindo dessa mesa de 512 quadradinhos, vou pegar 4 para controlar esse spot LED. E para controlar esse outro spot LED, eu pego outros 4 quadradinhos.
Então, eu necessito configurar esse equipamento para pegar 4 quadradinhos específicos, ou seja, canais de 1 a 4, por exemplo. E preciso configurar esse equipamento para pegar outros 4 quadradinhos, por exemplo, canais de 5 a 8. Os canais configurados devem ser diferentes. Esse equipamento utiliza 4 quadradinhos e esse outros 4 quadradinhos. A configuração do primeiro canal que o equipamento irá utilizar pode ser feita de 2 formas distintas, ou através de um display ou através do Deep Switch. Depende do equipamento que você tiver aí com você. A configuração através do display é feita de uma forma muito simples, qualquer um consegue fazer. Basta entrar no menu referente a endereço e configurar o primeiro canal que o equipamento irá utilizar. Canal, endereço 1, 2, 3. Vou configurá-lo para utilizar o canal 1. Como esse spot possui 4 funções distintas, ou seja, ele precisa de 4 canais, configurando ele para canal 1, ele vai utilizar o canal 1, 2, 3 e 4. Agora a configuração utilizando Deep Switch. A configuração utilizando o Deep Switch é um pouco mais complexa e coloca complexo nisso. No Deep Switch temos aqui 10 chavinhas, certo? Chavinhas de 1 a 10. Cada uma dessas chavinhas possui um valor específico. E a soma das chavinhas que estiverem selecionadas, ou seja, a soma das chavinhas que estiverem em 1, vai me dar o canal que eu devo setar. Que valores essas chavinhas possuem? Os valores de cada chavinha são essas que aparecem aí na tabela. A chave 1 corresponde ao valor 1, chave 2 a valor 2, chave 3 a valor 4, 4 valor 8, 5 valor 16, 6 valor 32, 7 64, 8 128, 9 256, 10 512. Então, se eu quiser utilizar esse equipamento, configurar esse equipamento para utilizar o canal 60, eu devo acionar a chave 6, que responde a 32, a chave 5, que corresponde a 16, a chave 4 corresponde a 8 e a chave 3 corresponde a 4. Então, somando-se 32 mais 16 mais 8 mais 4, eu tenho o valor de 60. Então, por exemplo, se eu quero configurar esse equipamento aqui para operar no canal 5 a 8, eu devo selecionar as chaves 3 e a chave 1. A chave 3 corresponde a 4 e a chave 1, 1. Então, vou selecionar a chave 1 e a chave 3. Pronto, está feita a configuração. Para facilitar um pouco mais as coisas, existe o método da divisão. Esse método é simples e ajuda muito o iluminador na hora de configurar os equipamentos utilizando o Deep Switch. Por exemplo, se eu quiser utilizar o canal 60, basta dividir 60 por 2, por 2, por 2, até que o resultado seja igual a 0. A primeira divisão corresponde à chave 1, a segunda divisão à chave 2 e assim por diante. As divisões que forem exatas, eu não preciso acionar a chave. E as divisões que não derem exato, eu aciono a chave. Então vamos lá. 60 dividido por 2 é igual a 30. Como é uma divisão exata, eu não preciso acionar a primeira chave. 30 dividido por 2 é igual a 15. Por ser uma outra divisão exata, eu não aciono a chave 2. 15 dividido por 2 é igual a 7. Por não ser uma divisão exata, eu aciono a chave 3. 7 dividido por 2 é igual a 3. Novamente, uma divisão não exata, então aciono a chave 4. 3 dividido por 2, não exato, aciono a chave 5. 1 dividido por 2 é igual a 0, então aciono a chave 6. Aqui no nosso equipamento, eu vou selecionar o canal 60, como feito na método da divisão. Devo acionar a chave 3, 1, 2, 3, a chave 4, a chave 5 e a chave 6. Dessa forma, eu configurei o equipamento para operar no canal 60.
Nesse caso, por ser um equipamento de 4 funções, ele vai ocupar os canais 60, 61, 62 e 63. Muitos profissionais que trabalham com iluminação acham que cabo é tudo cabo, mas cabo de DMX é diferente de cabo para microfone. Cabo de DMX é feito específico para a transmissão de dados. Ele possui uma blindagem bem melhor e os cabos que vão aqui no meio. Já o cabo de microfone, a blindagem é inferior e também possui os cabos aqui no meio. O cabo para dados possui uma blindagem superior, sendo assim ele é mais resistente a ruídos. E além disso, esse cabo aqui, ele possui uma coisa chamada impedância característica bem definida. Para DMX, a impedância característica do cabo deve ser de 120 ohms. O cabo de microfone já não dá nem para se falar de impedância característica, é um cabo que não se preocupa com isso. O que isso vai implicar? Usando o cabo DMX correto, eu posso alcançar distâncias de até 1.200 metros, isso especificado pela norma. Agora, com a utilização de um cabo para microfone, a máxima distância que eu pessoalmente sugiro é de no máximo 300 metros. Então, que cabo eu devo utilizar? Eu, particularmente, falo o seguinte: se a aplicação ser maior do que 300 metros, utilizar o cabo correto, que é 4 vezes mais caro que o cabo de microfone. Se a aplicação for de até 300 metros, não há problema em utilizar o cabo de microfone. A única coisa que a gente tem que ficar atento é em relação a ruídos que esse cabo vai sofrer. Então, tomar cuidado de não passar perto de fontes de energia, nem de motores elétricos. Tomar esse tipo de cuidado, a aplicação vai funcionar perfeitamente. E além do mais, a gente vai ver que para esse tipo de cabo, o cabo correto, a gente tem que utilizar um terminador diferente do que para esse. Agora eu vou falar sobre um assunto que causa muita polêmica para quem está iniciando em iluminação, que é a utilização dos terminadores. Para que utilizar terminadores? Os terminadores são úteis quando eu tenho uma rede DMX muito extensa, como por exemplo essa que eu tenho aqui de 300 metros. Numa rede extensa como essa, o sinal que sai da mesa de controle passa ao longo de toda a rede, chega ao final da rede e sofre reflexão, ou seja, o sinal chega aqui e volta. Esse sinal que volta causa distorção no sinal do DMX, fazendo com que os equipamentos que estão conectados a essa rede não consigam ser controlados pelo sinal de controle DMX. Então, para que a reflexão não ocorra, eu conecto no último equipamento da rede um terminador. Esse terminador faz com que o sinal chegue até o final da rede e não volte. Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho essa rede simples de 300 metros de cabo. E eu tenho a mesa de controle, 100 metros de cabo, o primeiro equipamento da rede, mais 200 metros de cabo e o último equipamento da rede. Primeiramente eu vou fazer sem terminador nenhum. Deixa eu fazer a conexão aqui. Primeiro, sai da mesa 100 metros conectado ao primeiro equipamento. Desse primeiro equipamento, 200 metros. Depois de 200 metros, o último equipamento. Lembrando que aqui é sem o terminador. Bom, o que aconteceu aqui? Dá para ver que o último equipamento da rede está sendo controlado corretamente. Agora, esse primeiro equipamento parece que não está respondendo. Quer dar uma olhada? Eu vou aqui alterar as cores dos equipamentos. Você vai ver que o último equipamento responde ok e o primeiro não. Olha lá, o último equipamento dimerizando corretamente e esse daqui totalmente perdido. O que está acontecendo nessa rede? O sinal está saindo da mesa e sofrendo reflexão e atrapalhando o sinal DMX desse cara aqui. Agora eu vou conectar o terminador no último equipamento e vamos ver o que acontece. Conectei aqui. Bom, dá para ver que agora os dois equipamentos parecem estar respondendo igualmente. Vamos alterar. Os dois estão respondendo ao controle DMX. Agora uma opinião pessoal.
A norma DMX512 especifica a utilização de um terminador de 120 ohms, esse cara aqui. Mas isso só é válido quando nós utilizamos em nossa rede DMX o cabo específico para DMX512. Não adianta utilizar um terminador de 120 ohms com cabo de microfone. Sendo assim, mesmo utilizando um terminador de 120 ohms, haverá reflexões na rede. O certo é utilizar um terminador com características próximas ao cabo de microfone. Eu, por exemplo, utilizo um terminador de 56 ohms. 56 ohms é muito próximo à impedância característica desse cabo. Esse terminador é o ideal para uma rede de 300 metros utilizando o cabo de microfone. Como vimos até agora, fabricantes e usuários de equipamentos de iluminação não seguem à risca a norma DMX512. Esse equipamento surge para resolver alguns problemas. Como eu já falei, em um universo DMX eu posso conectar no máximo 32 equipamentos. E se eu precisar de conectar mais do que 32 equipamentos? Bom, o splitter resolve isso. No splitter eu tenho a entrada DMX. O que ele faz? Ele pega essa entrada e repete o sinal nessas 4 outras saídas. Ou seja, o sinal que entra aqui é o mesmo que sai nessas 4 outras saídas. Sendo assim, eu posso em cada uma dessas saídas conectar mais 32 equipamentos. Esse splitter aqui é um splitter de 4 saídas, então eu posso conectar até 128 equipamentos no total, 32 equipamentos em cada saída. Assim como qualquer outro equipamento de iluminação, o splitter tem uma entrada DMX e uma saída DMX. Essa saída DMX eu posso conectar a um outro splitter e aumentar o número de saídas. As saídas DMX do splitter repetidor são isoladas. Sendo assim, problemas que aconteçam nas saídas não vão ser propagadas para as outras saídas ou para a entrada. Ou seja, se cair um raio ou o cabo DMX da saída 1 entrar em contato com a rede elétrica, esse raio ou o sinal da rede não vai passar para as outras saídas ou para a entrada, protegendo os demais equipamentos e protegendo também minha mesa de controle. Além disso, essa isolação faz com que ruídos que estejam em uma das saídas não comprometam as outras saídas. Nessa webdica, aprendemos sobre como configurar os canais dos equipamentos de iluminação utilizando o display ou dip switch. Entendemos os tipos de cabos utilizados na estruturação de uma rede DMX. Vimos o repetidor splitter e o porquê e o para quê da utilização dos terminadores. Na próxima webdica, eu vou exibir a construção de uma rede de controle DMX maior, com mais de 5 equipamentos. Eu vou mostrar desde a fase inicial de projeto até a fase final de construção da rede. Para maiores informações, sugestões ou opiniões, entre em contato conosco pelo site da Star no www.star.ind.br. Até a próxima webdica. Tchau! Olá, meu nome é Felipe Fava e eu trabalho aqui no Departamento de Desenvolvimento de Novos Produtos da Starlight. Esta é a terceira parte das webdicas de DMX512. Na primeira parte, vimos a introdução teórica ao DMX512. Na segunda parte, aprendemos os aspectos técnicos desse protocolo. E nessa terceira e última parte, vou mostrar um exemplo de aplicação prática de rede DMX. Para dar um exemplo de aplicação prática do protocolo DMX512, vamos montar aqui uma rede DMX que controla 5 equipamentos de iluminação. Os equipamentos de iluminação que vamos utilizar são os seguintes: 2 Moving Heads LEDs, esse da esquerda e aquele da direita, um laser verde, uma mesa de controle Smart Control, um splitter de 4 saídas, um estrobo de 3000 watts
e uma máquina de fumaça Starlight. Antes de começar a instalação dos equipamentos, o projetista deve fazer um esquema de posicionamento e utilização dos canais DMX de cada equipamento, como este mostrado aí na tela. Nesse esquema, você deve colocar todos os equipamentos que estarão conectados à rede DMX. E além disso, anotar como você realizará a interconexão dos equipamentos. Temos uma mesa de controle ligada ao splitter. Iremos utilizar duas saídas. A primeira saída será conectada ao laser. A saída do laser conectada ao Moving Head LEDs. Para terminar a nossa rede dessa parte, um terminador. A segunda saída do splitter, iremos conectar uma máquina de strobo. A saída DMX da máquina de strobo será conectada à máquina de fumaça. A máquina de fumaça conectada ao Moving Head LED. E para terminar este lado da rede, um outro terminador. Nesse simples esquema, temos a noção de como conectar os equipamentos. Agora, falta acrescentar os canais DMX que cada equipamento irá utilizar. Para isso, temos que consultar o manual de instruções. No nosso caso, o laser ocupa 7 canais. Os moving heads ocupam 11 canais. O strobo, 3 canais. E a máquina de fumaça, 3 canais. Agora, o próximo passo é definir o primeiro canal que cada equipamento irá utilizar. Nesse nosso caso, vamos escolher o Moving Head como o primeiro equipamento. Então, deveremos configurar o Moving Head para operar no canal 1. Veja, o Moving Head ocupa 11 canais. Então, quando configurarmos o Moving Head para operar no canal 1, ele utilizará os canais de 1 a 11. O nosso segundo equipamento a ser configurado será o laser. Iremos configurar o laser para operar no canal 12. Por ser um equipamento de 7 canais, ele ocupará o canal 12 a 18. Nosso próximo equipamento a ser configurado será a máquina de fumaça. A máquina de fumaça será colocada no canal 19. Sendo assim, ela utilizará o canal 19 a 21. O último equipamento a ser configurado será o strobo. Strobo operará no canal 22. Por ser um equipamento de 3 canais, utilizará o canal 22 a 24. Com o esquema elaborado, o próximo passo a ser realizado é a configuração dos canais DMX nos equipamentos. Nessa nossa montagem, o primeiro equipamento a ser configurado será o Moving Head de LED. Olhando o nosso esquema, o Moving Head de LED deve ser configurado para canal número 1. Como fazer a configuração? É simples. Basta ir em Função, Endereço, Enter, Endereço 1. Selecionamos Endereço 1, Enter. Pronto. Moving Head configurado para endereço 1. Nessa montagem, os dois Moving Heads operarão no canal número 1. Assim, serão controlados simultaneamente. Tudo que acontecer nesse Moving Head acontecerá no outro. Vamos configurar o outro para canal 1 também. A configuração é idêntica. Basta ir em Função. Vamos lá. Basta ir aqui, ó, em Função, Endereço, Canal 1. Já está selecionado. Enter. Pronto. Os dois Moving Heads operarão no canal 1. O segundo equipamento a ser configurado será o laser verde. O laser verde operará no canal de número 12. A configuração do laser verde é através do Dip Switch, relembrando nossa segunda web dica. Para configurá-lo para canal 12, devemos selecionar a chave 3 e a chave 4. Chave 4 corresponde a 8 e chave 3 corresponde a 4. 8 mais 4 igual a 12. Configurado para canal 12. O nosso terceiro equipamento a ser configurado será a máquina de fumaça. Máquina de fumaça, olhando o nosso esquema, operará no canal 19. Máquina de fumaça também configurada através do display. Basta selecionar canal 19, configurado para canal 19.
O nosso último equipamento a ser configurado será o estrobo. O estrobo irá operar no canal 22. O estrobo também configurado através do Dip Switch, como você pode ver aqui. Deixa eu refazer aqui. 22. Temos que selecionar a chave 5, 3 e 2. 5, 3 e 2. Chave 5 corresponde a 16. Chave 3 corresponde a 4. E chave 2 corresponde a 2. 16 mais 4 mais 2 igual a 22. Pronto! Conseguimos configurar todos os nossos equipamentos nos canais desejados. O próximo passo agora é fazer o cabeamento. Nessa montagem, iremos utilizar cabo de microfone para conectar os equipamentos e terminadores de 56 ohms. Assim como vimos na segunda parte da webdica, é justificado a utilização de cabos de microfone devido à distância da rede. Aqui temos uma rede pequena, então não há problemas com a utilização de cabos de microfone. Vamos começar a montar nossa rede seguindo o esquema proposto. Vendo o esquema, vemos que a saída DMX da mesa é conectada à entrada DMX do splitter. Vamos conectar aqui. O splitter separa as saídas DMX. Sendo assim, essa entrada termina aqui. A rede DMX que vem da mesa termina aqui. Toda terminação de rede DMX deve possuir um terminador de 56 ohms. Então, nessa saída, conectamos um terminador de 56 ohms. Essa terminação é a terminação da rede vinda da mesa. Seguindo com o nosso esquema, devemos conectar uma das saídas do splitter aos equipamentos laser verde e moving head. Vamos pegar a saída de número 1. Saída número 1, conectada ao laser. A saída DMX do laser conectada ao moving head de LED. Conectada ao moving head LED. Veja que essa saída DMX do splitter é como se fosse uma nova rede DMX. Como qualquer outra rede DMX, ela deve ser terminada por um terminador. Vamos colocar no último equipamento dessa rede um terminador. Nesse caso, o último equipamento é o moving head LEDs. Conectamos no moving head LEDs um terminador de 56 ohms. Continuamos com a nossa montagem. Vendo no esquema, devemos pegar uma outra saída DMX do splitter e conectar os outros equipamentos. Vamos conectar. Utilizar a saída número 2 para conectar ao estrobo. O estrobo conectado à máquina de fumaça. Estrobo conectado à máquina de fumaça. E assim como exibido no nosso esquema, máquina de fumaça conectado ao moving head LEDs. Veja, essa é uma outra rede DMX, independente das outras. Então devemos terminar essa rede no último equipamento com um terminador de 56 ohms. O último equipamento nesse caso é esse outro moving head. Então conectamos a terminação de 56 ohms. Pronto, a conexão entre os equipamentos está elaborada. Uma dica importante quando formos fazer a instalação dos cabos é prestar muita atenção no local que o cabo está passando. Não devemos colocar o cabo próximo a fontes de energia, motores elétricos ou superfícies cortantes. Devemos, em geral, fixar muito bem os cabos e não deixá-los em movimento. Com os nossos equipamentos conectados e configurados, agora desligamos as luzes para finalmente testar os nossos equipamentos.
Temos aqui uma Smart Control já configurada para operar os nossos equipamentos. Primeiramente, vamos ver como é que ficam os nossos Moving Heads. Moving Heads, vamos ligar o vermelho e vamos fazer o Pan e Tilt. Veja que os Moving Heads estão configurados no mesmo canal 1 a 11. Então eles realizam os mesmos movimentos, mesma troca de cores. Legal. Vamos agora testar o nosso laser verde. Laser, vamos desligar. Laser operando na normalidade. Agora vamos testar o nosso estrobo. Estrobo funcionando, muito intenso esse estrobo. E agora, por último, vamos testar a nossa máquina de fumaça. Eu só vou jogar um pouco de fumaça, que senão a gente não vai conseguir gravar nossa webdica. Operando corretamente, é forte, o espaço aqui é pequeno, mas aí temos todos os nossos equipamentos funcionando corretamente. Nosso laser, nossos Moving Heads. Deixa eu só ver aqui. Nossos Moving Heads e nosso estrobo. Essa foi a nossa terceira e última parte das webdicas de DMX512. Parabéns! Agora você já possui bagagem suficiente para montar sua própria rede DMX e equipamentos de iluminação. Para qualquer dúvida, informação ou sugestão, entre em contato conosco no www.star.ind.br. E além disso, no nosso site você pode assistir às outras webdicas. Até a próxima! Tchau!